Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos dando início ao profeta Ageu. Depois do Ageu, nós temos só o Zacarias e o Malaquias antes de terminarmos o Velho Testamento. Esse profeta escreveu apenas 2 capítulos. E é interessante, como eu sempre digo, a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Esse profeta, ele viveu nos tempos de Josué, 540 a 520 a.C., durante o reinado do rei Dario, que liberou o povo de Judá para voltar para Jerusalém. Eles estavam presos lá na Babilônia e como os persas tomaram a Babilônia, esse rei liberou para que eles voltassem. Mas eles estavam num momento em que eles estavam muito inseguros, muito tristes, os judeus, é claro, porque eles estavam voltando para a terra deles, mas voltando pobres, desanimados, sem casa para morar. Então eles tinham que construir suas casas e eles começaram ao mesmo tempo reconstruir o templo do Senhor, que certamente não ficaria como era o templo no tempo de Salomão. Então eles estavam bastante desanimados. E o Ageu foi esse profeta que foi levantado para alertar o povo, para chamar a atenção do povo, para que eles reconstruíssem o templo do Senhor. E diz assim, no 2º ano do rei Dario, veja bem, 2º ano do rei Dario. Então, no 1º ano ele tomou posse lá das terras dos babilônios, e aí no 2º ano ele tinha liberado as pessoas de Judá para voltarem e reconstruírem Jerusalém. No 6º mês, ele diz, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio desse profeta chamado Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, lembra do nosso Josué, lá no começo da Bíblia? Filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, na opinião dele, o que eles estavam achando? Que não era hora ainda de reconstruir a casa do Senhor, de voltar aos cultos e etc. Ele diz assim, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? Olha que reflexão que nós temos que fazer, né? Quer dizer que você vai construir a sua casa aqui na terra, forradinha, mas a casa do Senhor, onde você vai se reunir para adorá-lo, você não vai reconstruir, porque você está fazendo uma escolha. Você vai cuidar da sua casa terrestre e não da sua casa aonde você irá adorar ao Senhor. Olha que questionamento, né? Que casa você está edificando? A sua só? Só a sua casinha nessa terra? Só isso? E a casa do Senhor não precisa frequentar? Não precisa ir? Não precisa melhorar? Não precisa ajudar com que ela seja uma casa linda? Porque esse templo aqui era muito lindo. Vocês não tenham dúvida que era muito lindo. Ele diz, vocês semeiam muito e recolhem pouco. Vocês comem, mas vocês não se fartam. Vocês bebem, porém vocês não se saciam. Vocês se vestem, porém ninguém fica aquecido. E aquele que recebe salário, recebe num saco furado. Aquele dinheiro que você tira do Senhor, que você deixa de dar na casa do Senhor, para você mesmo, para você ficar com ele, é a mesma coisa que colocar o seu salário num saco furado. É o que ele está dizendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai, presta atenção, considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela eu me agradarei. E eu ficarei e eu serei glorificado. Veja o que o Senhor está dizendo, né? Vão buscar madeira, construam a minha casa, edifiquem a minha casa e eu vou ser glorificado. É muito importante você trazer ofertas para a casa do Senhor, dízimos à casa do Senhor, para que nós possamos construir uma bela casa para o Senhor.
uma grande casa para o Senhor. A palavra de Deus diz: alarga as suas cordas, estende as suas tendas. É isso que o Senhor quer que a casa dele tenha um lugar suficiente para receber o maior número de pessoas, cada vez mais. Cada vez mais, ele diz: esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. O Senhor está dizendo que quem dissipou aquilo, que quem acabou com aquele pouco que eles trouxeram, foi Ele mesmo, foi o Senhor que fez isso. Por quê? Diz o Senhor. Porque quer saber por quê? Diz o Senhor. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a fazer a sua própria casa. E sabe por que a sua casa não edifica? Por que a sua casa está cheia de problemas, está cheia de discussões, está cheia de disque-disque, está cheia de preocupação, está cheia de angústia, cheia de tristeza? Porque você não está edificando a casa certa. Você está edificando a casa que é a sua casa de morada nessa terra, mas a casa que tem que ser edificada, a casa que somos nós, igreja, que temos que estar edificado pelo Senhor e temos que ter um lugar para ir adorá-lo, essa você não está edificando, essa você não está levando as suas ofertas para que a casa dele seja edificada. Eu digo de duas casas: a nossa casa interior, que é edificada com essa palavra, e a casa onde nós vamos adorar ao Senhor. Eu não sei onde você vai adorar ao Senhor, em que igreja você vai, mas o Senhor precisa de um lugar para ser adorado. E antes de você ficar pensando só na sua casa, lembre-se de edificar a casa do Senhor, porque isso vai alegrar o coração de Deus. Por isso, retém o céu sobre vós o orvalho. Por causa disso, o orvalho não cai sobre você, porque você está edificando só a sua casa e não está trazendo nada para a casa do Senhor. E a terra retém os seus frutos por causa disso, porque você não está fazendo do jeito certo, do jeito que manda a palavra de Deus, viu? E mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, o gado, todo o trabalho das mãos, por causa disso. Porque vocês estão edificando a sua e não a minha. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, quando ouviram isso, obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e o povo temeu diante do Senhor. Quando um profeta fala alguma coisa para você, tema, obedeça. Siga as orientações do profeta. Se verdadeiramente é um profeta comprovado de Deus e o Senhor mandar um recado desse para você, obedeça. Construa primeiro a casa do Senhor. Construa a sua casa interior, onde o Senhor habita, e a casa do Senhor, onde você o adora. Amém? Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Olha que simples, né? Foi só obedecer, foi só ouvirem a voz do profeta e seguirem as instruções que Deus havia dado a ele. E o Senhor disse: pronto, eu sou com vocês. Aleluia! Deus é bom demais, né? E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. E ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Quando o Senhor te pede para que você construa um lugar para o Senhor ser adorado, Ele te capacita. Ele te dá as ferramentas, Ele te dá todo o provimento, todo o mantimento necessário, Ele te dá tudo o que você precisa para que a casa dele seja erguida com louvor, com honra e com glória. Na nossa igreja nós estamos construindo uma casa para o Senhor maravilhosa. Toda a cidade de Mogi Guaçu está impactada com o tamanho daquela construção. E como nós, porque na nossa igreja nós somos simples, não tem milionários na igreja,
Como que pode, né? As pessoas se perguntam, se questionam, as pessoas ficam impactadas. Como que pode? Todo mundo aí nessa igreja é rico? Eles perguntam, né? Nós somos fiéis ao Senhor. Fiéis em dízimos, em ofertas, e ninguém mede esforços lá para construir uma belíssima casa para o Senhor. Por isso o Senhor tem abençoado o nosso povo, a nossa comunidade. E nós somos gratos ao Senhor, porque nós sabemos em quem nós temos crido e nós não temos medo de dar tudo que nós temos de melhor, que custa sacrifício para nós edificarmos a casa do Senhor. Que você tenha no seu coração esse princípio, que você tenha no seu coração essa revelação, porque isso só pode ser entendido por meio de revelação do Espírito Santo no teu espírito. Senão ninguém entende, senão ninguém faz ideia como que vocês podem construir um negócio daquele tamanho, sendo que toda a igreja são pessoas humildes, são pessoas batalhadoras, é claro, honestas, batalhadoras, mas que ganham seu dinheiro honestamente, mas todos reconhecem a importância de construir um celeiro maior para nós podermos receber muitas almas. Eu quero levar muitas almas para a nossa igreja, em nome de Jesus. Hoje eu já vou levar algumas, em nome de Jesus. Amém? Uma bênção. Ageu só tem mais um capítulo, amanhã a gente termina, em nome de Jesus. Um abraço em Cristo Jesus.